Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 5 de fevereiro de 2022, sabadão. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, grade cheia, muitos jogos, tá? Não posso demorar muito, só passando sobre ontem rapidamente. Infelizmente, quebramos a nossa sequência de bilhete do canal. Até tentei dar uma ousada, colocar mais de 2 gols e meio, não deu certo. Por isso que eu sou um cara conservador, né? Por isso que eu gosto do e-mail. Eu tinha feito um bilhete com mais de 1,5 gol e tinha batido, mas tá bom, faz parte. E ontem também, decepção do Inter. Que isso, mano, o futebol dá muitas voltas, cara. No dia anterior, geral usando o Grêmio, gastando, que tinha sido eliminado na primeira fase, e o Inter foi lá e conseguiu tomar 2 do Globo. Mas também faz parte, tropa, futebol. Bora que amanhã é dia bom. E amanhã, como a grade tá cheia, vou deixar um bilhete no Insta também. Quem não me segue, vou deixar o arroba aqui, tá? Quando eu tenho grade boa, normalmente eu deixo o bilhete aqui e deixo o bilhete lá. E vou deixar para sábado e para domingo. Então vamos embora. Primeiro jogo, 9h30 da manhã. Pelo Campeonato Inglês Premier League, eu tenho o Leicester City, que vai receber o Leeds United. O que eu tenho de interessante para essa partida? Primeiro que eu tinha um Leicester que estava num mau momento, aí já venceu o último jogo, até porque o Vardy voltou, e voltou marcando, tá? Porque ele crava. E eu tenho o Leeds, cara, que tá num momento horroroso, horrível, olha só. E essa sequência aqui é maior, tá? São 4 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, e só tá tomando goleada. O Leicester, ele é o 12º colocado, não faz uma grande campanha, ele que tá sempre acostumado ali a brigar na parte de cima da tabela, tá numa modesta 12ª colocação, mas é um time over, e o que eu quero buscar nesse jogo é gol, já vou deixar claro. Em 24 jogos, o Leicester fez 39 gols e sofreu 43, sofre quase 2 gols por partida, e do outro lado eu tenho o Leeds que tá lutando contra o rebaixamento. O Leeds tem 23 pontos e o Burnley tem 21. O Burnley que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento e tem um jogo a menos que o Leeds. E o Everton que está 1 ponto atrás do Leeds tem 2 jogos a menos. Então se essas equipes aqui vencerem os jogos que estão restando, o Leeds ele automaticamente já está na zona do rebaixamento. O Leeds em 26 jogos ganhou apenas 5, empatou 8 e perdeu 13, fez 29 gols, sofreu 60, média de mais do que 2 gols por partida. Nossa, muito gol sofrido o Leeds. Leicester jogando em casa, em 12 jogos, fez 21 gols, sofreu 18, excelente média de gols. E o Leeds jogando fora de casa, venceu apenas 2 em 13 jogos, fez 14 gols, sofreu 35. Aqui sofre quase 3 gols por partida fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente, quando se enfrentam, ambas marcam dos últimos 5 jogos em 4. A gente teve ambas marcam. O Leicester, dos últimos 5 jogos em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. 4 também foram ambas marcam. E o Leeds vem de 4 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer, 13 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E o que eu quero explorar aqui, tropa? Tem outro detalhe aqui também. Dos últimos 5, em todos os 5, perdeu o primeiro tempo. Vamos lá, 2 cenários. O primeiro, e para mim o melhor para essa partida, é buscar o mercado de gols. Eu tenho o Leicester, que é um time over, a gente viu ali, é um time que faz muito gol e leva muito gol também. Do outro lado eu tenho o Leeds, que é um time que sofre muito gol e tem sofrido muito gol nesses últimos jogos, até porque tá nesse desespero de tentar vencer. E o Leeds é aquele time que depois que leva o primeiro gol, filho, esquece, aí vai todo pro ataque, acaba levando mais. Tem tudo pra gente ver um jogo bem aberto e eu vou cravar aqui no safe, tá? Do bilhete, mais de 1,5 gol, mas pra quem quiser ser um pouco mais ousado, o 2,5 aqui vem muito quente, o ambas marcam também. Uma outra coisa também que é interessante é o mercado de gol no primeiro tempo, o over 0,5 HT, porque o Leicester, dos seus últimos 10 jogos em 8, a gente teve gol no primeiro tempo, e o Leeds, dos seus últimos 10 em 9, a gente teve gol no primeiro tempo também. E se a gente for colocar numa média geral do campeonato, aqui os dois têm mais de 80% de jogos que saíram gol no primeiro tempo, pode ser uma boa entrada também, tá? Para mim é jogo para gols, é jogo desespero aqui e é isso. Vou cravar um 3-1 pro Leicester, porque eu falei que tinham 2 cenários, o outro é buscar um Leicester empate anula. Deixa eu ver se o Vardy tá possível aqui, ó. O Vardy jogando e o Leeds nesse momento que tá vivendo, eu acredito que o Leicester não perca, tá? No máximo empata, mas vou repetir para vocês que melhor ainda é o mercado de gols
do que o de resultado, mas fica a critério de vocês, até porque a fase que o Leeds está vivendo é muito difícil você conseguir enxergar ele vencendo uma partida. 9h30 da manhã, segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, eu tenho o Schalke 04 que vai receber o Hansa Rostock. O Schalke dos últimos 5 jogos perdeu apenas um e o Hansa, ao contrário, dos últimos 5 venceu apenas um. Vamos dar uma olhada na classificação. Lembrando aqui, os 2 primeiros sobem e o terceiro vai para uma repescagem, mas também tem chance de subir. O Schalke tem 41 pontos, está a 4 pontos atrás do líder, mas está a 3 pontos dos outros 2 times aqui que buscam acesso. Então é muito importante ele vencer. Eu sempre lembro para vocês, quando eu falo de Bundesliga 2, eu só repito isso porque todo dia pode ter alguém nova no canal e eu não posso ser injusto com uma pessoa que de repente não conhece o campeonato. Mas como a gente tem 3 vagas aqui, né? E essas vagas estão bem emboladas, ó, 45, 44, 44, 41, 41, 39, 39. Então essa galera aqui até o sexto tem muita chance de subir. Tá, e essa galera que está aqui em cima não pode desperdiçar pontos contra o pessoal que está aqui embaixo, porque quando você tem um campeonato muito embolado e você tropeça, né, se a outra galera acabar vencendo o jogo, você acaba ficando mais distante do teu objetivo. E o Schalke, ele tem a oportunidade justamente de jogar contra o Hansa Rostock, que é um time que acabou de subir para a segunda, um time que em 24 jogos venceu apenas 6, empatou 7, perdeu 11, fez 27 gols, sofreu 38. E o Schalke, que é ao contrário, um time que acabou de cair para a segunda divisão, tem tudo para subir. 24 jogos, ganhou 12, empatou 5, perdeu 7, fez 46 gols, sofreu 28. O Schalke já é um time mais over. O Schalke jogando em casa, são 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, é um bom mandante. Fez 28 gols em 12 jogos, é uma média bem maior de 2 gols por partida e sofreu 16. Bem over quando joga dentro de casa. Dos últimos 10 jogos do Schalke, em 8 foram ambas marcam. E o Hansa vem de 3 jogos sem vencer, 4 jogos sofrendo gols, mas dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols. Tropa, dito isso, o Schalke, tanto o Schalke quanto o Hamburgo, que é um jogo que eu vou falar depois, são times que a gente já há um bom tempo tem entrado no mar de gol e meio, porque são nossos pés de coelho. A gente tem um time que, enquanto vai dando green, a gente vai continuando. Então eu já vou ter que de cara falar que eu exploraria um mar de gol e meio. O que torna perigoso é porque o Hansa já é um time um pouco mais under, é um time que não tem um ataque muito forte, um time que é bem retrancado ali, por isso que também ele não leva muito gol. Mas o ataque do Schalke, o Schalke precisando se expor, né? Ele precisando do resultado, ali realmente, se ele quiser subir, e o Schalke abrindo o placar, o Hansa ele vai ter que correr atrás, não pode ficar só na defesa, até porque ele está na zona do rebaixamento, também está embolado aqui, ó, ele está a 1 ponto apenas dos 2 fora aqui da zona, então para ele também é importante pontuar, pelo menos um empate. Só que sendo bem sincero para vocês, com essa odd aqui eu também exploraria um empate anula para o Schalke. Quem é novo no canal, talvez não saiba, mas eu prefiro entrar em empate anula do que vitória seca. Se eu tiver uma cotação assim, eu sempre vou estar sugerindo jogar com empate, porque aí você tem 2 probabilidades contra uma, então já dá uma melhorada. Só quando é jogo realmente assim, de uma equipe muito favorita, que eu prefiro entrar em vitória seca, quando tem uma discrepância muito grande de, por exemplo, se eu for jogar um Real Madrid contra um Levante, por exemplo, aí para mim vale a pena uma vitória seca. E nem sempre dá certo, tá? Nem sempre dá certo, mas tem mais probabilidade. Nesse caso aqui, como a gente tem um empate a favor, quero explorar, acredito que o Schalke deva vencer e continuar brigando na parte de cima da tabela. Placar para mim dessa partida 3-1 para o time mandante. 11h30 da manhã eu tenho um jogão de bola pela Bundesliga 1, agora para a primeira divisão da Alemanha. Eu tenho o Brabo de Munique que vai enfrentar o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen que está vivendo um grande momento. O Bayern de Munique é sempre o Bayern de Munique, não tem jeito, por isso que ele é o brabo, tá? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Bayern é o líder com 58, o Borussia, né, que sempre tem a chance de chegar perto do Bayern, acaba tropeçando, tá 8 pontos atrás, e o Leverkusen já tá bem atrás mesmo. Só que o Leverkusen, ele começou rateando e depois engatou uma sequência muito boa. Vamos lá, o Bayern em 24 jogos, ganhou 19, empatou 1, perdeu 4, fez 75 gols em 24 jogos, sofreu 26, é um time muito over, com um ataque muito forte. Já o Leverkusen em 24 jogos fez 63 gols e sofreu 39, também tem um ataque muito forte, é o terceiro melhor ataque aqui, né? Tá na ordem Bayern, Borussia e o Leverkusen. Vamos lá. O Bayern jogando em casa, são 10 vitórias e 2 derrotas, fez 37 gols e sofreu 11, muito over. E do outro lado eu tenho o Leverkusen fora de casa, é o segundo melhor visitante, fez 30 gols e sofreu 20. Nossa, 50 aqui se você somar para 12, é mais do que 4 gols por partida, chega a quase 5, tá? Indo agora para o histórico, quando elas se enfrentam nos últimos 10 jogos, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols, e os últimos 10 em 9 também foram ambas marcam. O Bayern vem de 5 vitórias seguidas contra o Leverkusen, tem um grande retrospecto.
O Bayern vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas, sempre time over, né? Buscar gols em Bayern é sempre uma grande opção. Já o Leverkusen, dos últimos 10 jogos em 10, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. É um time muito over, um time que sabe jogar, ele deu uma goleada, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, meteu 5-2 no Leverkusen, fora de casa. Toma cuidado que ele não é um time de bobeira. O que eu exploro para essa partida? Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Já vou falar de cara. A gente viu pelas estatísticas e quem conhece o Bayern, quem está acompanhando o momento do Leverkusen também, sabe que é jogo para buscar gols. Dá para buscar a vitória do Bayern? Dá para buscar. É um time melhor. Tá jogando em casa, tem um grande retrospecto contra o seu rival. Só que tem uma situação. O Bayern, ele vai jogar terça-feira pela Liga dos Campeões, tá? Vou repetir para vocês. Vai jogar terça-feira. Então ele tem um jogo amanhã, sábado, tem domingo e segunda para descansar. Terça-feira ele vai jogar contra o Red Bull. Pelo menos vai jogar na Alemanha. Mas a primeira partida foi 1-1. O Salzburg, né, lá da Áustria, deu uma canseira no brabo de Munique. Então vamos ver como é que o Bayern vai para essa partida. Pode ser que ele poupe alguns jogadores, até porque já está com uma grande vantagem no campeonato. Essa vantagem para ele é mais tranquilo de tirar do que de repente ser eliminado na Champions. É uma coisa a se pensar. É claro que por ser um clássico, né, por ser um jogo assim muito difícil, de 2 equipes ali na parte de cima da tabela, pode ser que o Bayern vá com o time completo. Mas às vezes, mesmo indo com o time completo, o pensamento tá em outro jogo, num jogo que é mais importante para eles. Então, fica ligado para quem vai entrar na vitória do Bayern. Eu aconselharia entrar apenas no ao vivo, vendo que o Bayern realmente quer jogar para matar a partida. Para mim, é jogo para gols. Outro jogo que eu tenho também, das 11h30, é o jogo do Leipzig, que vai receber o Freiburg. Esse aqui tem tudo para ser um jogão. O Leipzig está vindo numa recuperação muito grande. Falei do Nkunku para vocês, né, que quando ele joga, o time é completamente diferente. Ele jogou agora. Tem tudo para ser um jogão de bola. São 2 equipes que vivem um grande momento. O momento atual é melhor para o Leipzig, porque o Leipzig ele vem numa arrancada muito grande, de um início de temporada muito ruim. E é o que eu falei, o Nkunku jogando, filho, ele crava, tá? Ele não jogou no final de semana passado, até atrasou a gente no mar de gol e meio, mas ele foi poupado para jogar o jogo da Copa, já chegou fazendo gol, decidindo, ele é pica. Pouca mídia e muito futebol. E o Freiburg é aqui, deixa eu mostrar a classificação que vai ficar melhor pra gente. Vamos lá, as 2 equipes estão empatadas em 40 pontos, só que o Leipzig, pelo critério de desempate, leva a vantagem, então ele que está aqui na zona da Champions League, mas é um jogo que tem tudo para pegar fogo. O Leipzig em 24 jogos fez 50 gols, sofreu 28, um time over com média de mais de 2 gols por partida do seu ataque. E o Freiburg em 24 jogos fez 39 gols e sofreu 26. Também não é um time de bobeira não. O Leipzig jogando em casa que é o detalhe, são 9 vitórias e 3 derrotas e o SofaScore atualizando. Tem jeito, velho. Tem jeito. Vamos lá, 9 vitórias e 3 derrotas, fez 34 gols em casa e sofreu 14. O Leipzig jogando em casa tem média de quase 3 gols por partida, só o seu ataque, tá? E o Freiburg jogando fora de casa fez 18 gols, sofreu 14 em 12 jogos, também é bom pra gente. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando elas se enfrentam dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e o Leipzig não perde para o Freiburg há 4 partidas. O Leipzig vem de 4 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 5 foram ambas marcas. O único jogo que a gente não teve 3 gols foi o jogo que o Leipzig poupou todo o seu ataque, que foi no final de semana passado. O Freiburg vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade. Então vamos lá, tropa, para esta partida aqui, dá para explorar um mar de gol e meio no safe do canal, tá? Mas o 2,5 também tem chance, só que aí para mim já é um pouquinho mais ousado, eu ficaria nesse 1,5 ou então no Leipzig empate anula. Pelo momento que o Leipzig está vivendo, principalmente jogando em casa, é um jogo que eu exploraria sim uma vitória do Leipzig a favor do empate, tá? De repente uma vitória no ao vivo, só toma cuidado que o estilo de jogo do Freiburg é aquele estilo chato, time bom de bola parada, então é um jogo para ficar atento. Mas eu daria para explorar sim essas 2 opções, placar para mim 2-1 pro time mandante. Meio-dia, voltando para o campeonato inglês, eu tenho o Chelsea que vai visitar o Burnley. O que eu tenho de interessante aqui? Já vou falar direto que é a vitória do Chelsea, tá? É isso que eu espero. Por quê? Porque o Chelsea está brigando na parte de cima da tabela. Um time que oscilou bastante, ele está com 50 pontos. O Manchester está com 47, que é o último time da zona da Champions League. O West Ham está com 45, o Arsenal está com 45, o Tottenham que está correndo por fora está com 42. Então, se o Chelsea dormir muito, desperdiçar ponto fácil, ele pode acabar ficando de fora da Champions League. O bom para o Chelsea é que ele tem
2 jogos a menos aqui que o United e que o West Ham, então ele tem ali um pouco mais de tranquilidade. Só que jogando contra o Burnley, que é o 18º colocado, deixa eu ver se dá pra ver, todos os times, que em 25 jogos ganhou apenas 3, cara, é um jogo que o Chelsea tem que vencer, tá? O que torna esse jogo perigoso é se de repente rolar um empatezinho, porque o Burnley é um time que joga pelo empate, tanto que ele empatou quase metade das suas partidas no campeonato inglês, é aquele estilo de jogo truncado, que fica na defesa, joga por uma bola parada, fez 22 gols, sofreu 32, pode ver que ele não é um time tão under assim, vou dar um exemplo para vocês, ó. O Manchester United e o West Ham, que estão brigando na parte de cima da tabela, sofreram mais gols que o Burnley, tá? Só para vocês terem uma noção. O Chelsea, em 25 jogos, perdeu apenas 3, né? O problema é que o Chelsea também gosta de empatar, por isso que eu falei que o empate é perigoso. Fez 49 gols e sofreu 18. O Burnley jogando em casa, ganhou apenas 2, fez 10 gols, sofreu 12, é média de menos de 2 gols por partida. E o Chelsea, jogando fora de casa, perdeu apenas 2, fez 22 gols, sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico? Olha aqui, ó. Normalmente quando elas se enfrentam, isso é jogo de gols. Dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. O Chelsea não perde para o Burnley há 8 partidas. Só que olha agora, ali a gente está vendo o histórico de confronto direto. Agora o histórico das equipes, né? O histórico recente. Dos últimos 8 jogos, tanto do Chelsea quanto do Burnley, a gente teve menos do que 3 gols em 7 oportunidades. E eu vou falar para vocês, eu exploro a vitória do Chelsea, eu acredito que o Chelsea vai vencer esse jogo, né? O Burnley é um adversário muito mais fraco, tem tudo para ser um jogo truncado pelo estilo de jogo das duas equipes, e é isso. Só que é o seguinte, eu gostaria de entrar com empate, jogo do Burnley, principalmente quando o Burnley está jogando em casa. Eu prefiro muito estar a favor do empate, porque é o estilo de jogo do Burnley, mas quem quiser ser ousado aqui e arriscar uma vitória do Chelsea é bem favorito para vencer e deve vencer. O Chelsea que quase se enrolou no meio de semana, mas poupou seus jogadores, os seus titulares vão estar aqui à disposição, né, e descansados para ganhar essa partida. E agora vocês sabem que o Lukaku é reserva do Chelsea, não sei se ele vai jogar, mas é um cara que já declarou que quer sair mais uma vez, né? Então até o próprio Tuchel se sente incomodado com o Lukaku e acaba barrando ele. Não sei se ele vai ser barrado, mas só tô dando uma dica aqui. Se de repente você vir ali no ataque um Havertz, um Mason Mount e um Pulisic, por exemplo, no trio de ataque. Não é porque o Lukaku tá machucado ou não, é porque é realmente o time titular, o time que o Tuchel quer botar em campo. Um Ziyech, só que o Ziyech machucou, não sei se vai jogar. Mas enfim, de qualquer forma, acredito que o Chelsea deva vencer pela diferença de elencos. Placar para mim desse jogo, 2-0 para os Blues. Tropa, tem um jogo aqui, outro jogo também do meio-dia, também pelo campeonato inglês. Eu tenho o Newcastle contra o Brighton. Um jogo que eu não ia comentar, eu ia deixar para o final do vídeo, mas final do vídeo em jogos de sábado e domingo é muito ruim, porque é muito jogo, acaba embolando vocês, mas é um jogo para ficar ligado, tá? Não tô falando para fazer entrada, não tô sugerindo nada, mas é um jogo para ficar ligado, porque o Newcastle ele vive um grande momento. O Newcastle foi comprado, aí no final do ano teve aqueles investimentos lá, né, que o árabe comprou, aí trouxe alguns jogadores para tentar livrar o time do rebaixamento. E vou falar, hein, nesse ano o Newcastle só perdeu uma, tá? Já estamos em março, olha aqui a sequência dele. Nos últimos 5 jogos ele venceu 4, vai enfrentar o Brighton, que vem de 3 derrotas seguidas. O Newcastle tá com uma cotação muito interessante. Esse último jogo aí, o Newcastle tava com um jogador a mais desde o primeiro tempo, tava com cotação de 2, e ele jogando pra caramba em cotação de 2. Toma cuidado que talvez esteja rolando aqui algumas cotações erradas para o Newcastle, tá? Pelo momento que ele estava vivendo e o momento que ele está vivendo agora com as contratações, pode ser um jogo para vocês ficarem ligados. E é isso, só vou falar isso para vocês. Fica ligado aí que pode vale a pena alguma coisa aí para quem estiver acompanhando. Meio-dia, Campeonato Escocês, eu tenho o Rangers que vai receber o Aberdeen. Cotação de 1,30 para o Rangers, eu quero explorar a vitória, tá? O problema do Rangers é que ele tem tropeçado, na verdade o tropeço do Rangers é empate, só que quando você está brigando aqui contra o Celtic, né, são 22 vitórias contra 20, 4 empates contra 7, 3 derrotas contra 2, então um empate aqui já acaba te derrubando. E jogando contra o 10º colocado é um jogo que o Rangers ele tem que vencer, o Rangers que é atual campeão, tá 3 pontos do Celtic jogando em casa, acredito nessa vitória. Essa cotação tá até um pouco alta, normalmente cotações do Rangers são menores, porque ele vai jogar na quinta-feira pela Europa League, ele que eliminou o Borussia Dortmund, mas como o jogo é sábado e até quinta-feira e ele tá jogando tá brigando pela liderança, então eu acredito nessa vitória. Se você não tiver problema em entrar em cotações assim de 1,30 para super favoritos, colocar ali no bilhete, pode ser um bom jogo para você. Placar para mim, 2-0 para o Rangers.
2 horas da tarde, Campeonato Suíço, eu tenho o Young Boys, o brabo da Suíça, que vai receber o Luzerne. Só um detalhe para vocês que gostam do Young Boys. Young Boys é um time que tem que entrar final de semana, tá? Quando virem um Young Boys jogando meio de semana, corram. Corram, ele vai vencer? Vai muitas vezes, mas na maioria, na moral, meio de semana, corre desse time aqui. Inclusive ele perdeu o último jogo de 1-0, né? Falei com vocês. Vamos lá, final de semana, Young Boys vai jogar com o time titular, ele que poupou seus jogadores nessa última partida no meio de semana, vai estar jogando em casa, ele é o segundo colocado, vai enfrentar o penúltimo, o Luzerne, que tem quase 30 pontos a menos que ele, é vitória do Young Boys. Ainda mais o Young Boys jogando em casa, são 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, tem muitos gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Young Boys vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em 4, foram ambas marcam. Quem quiser explorar mercado de gols, jogo do Young Boys, que ele está jogando em casa, também pode valer a pena. Mas eu entrei nesse jogo para buscar essa vitória e placar para mim 4-1 para o time da casa. 2h30 da tarde, voltando para o campeonato inglês, eu tenho o Liverpool contra o West Ham, jogão de bola, tem uma cotação interessante para o Liverpool. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Liverpool é o segundo colocado, está a 6 pontos atrás do City, mas tem um jogo a menos, então é muito importante o Liverpool vencer seus jogos no campeonato inglês, para ele realmente ter a chance de ser campeão, porque é difícil o Manchester tropeçar. Então, se o Manchester de repente tropeça mais uma, o Liverpool já encaixa ali e empata em pontos. Do outro lado, eu tenho o West Ham, que tem a oportunidade de brigar pela Champions League, tá com 45 pontos, 2 pontos atrás do United e 5 pontos atrás do Chelsea, então tá acessível. Ainda mais que faltam 11 rodadas, 12 rodadas mais ou menos, depende do time, né, que tem time com jogo a menos. Então, dá para buscar aí essa pouca diferença de pontos. O Liverpool em 26 jogos fez 70 gols e sofreu 20, e o West Ham em 27 jogos fez 46 gols e sofreu 34. Vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico. Normalmente, quando elas se enfrentam, é jogo de gols. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O Liverpool vem de 11 vitórias seguidas, 14 jogos de invencibilidade, grande campanha, grande momento que o Liverpool está vivendo, e ainda mais que entrou o Luiz Dias, acabou encaixando bem ali no ataque. E o West Ham, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. O West Ham aqui começou muito over e esses últimos jogos tem dado uma pipocada. Então, tropa, para esta partida aqui, 2 cenários. O que acontece? O Liverpool, ele tá na Champions League, vai jogar terça-feira contra a Inter de Milão, só que ele já conseguiu um 2-0 lá na casa da Inter, então ele joga tranquilo em casa. Como ele não vai fazer essa viagem, eu acredito que o Liverpool deva ir com o time titular, até porque é um confronto difícil, é um confronto que ele não pode empatar. O Liverpool jogando em casa essa partida, ele tem que vencer se ele quiser realmente ainda chegar no Manchester City. E eu vou falar para vocês que para mim o Liverpool vence. Então dá para explorar a vitória do Liverpool. Gostaria de ter uma cotação maior, porque o West Ham não é um time de bobeira, mas o Liverpool realmente tem um elenco muito acima do seu adversário e jogando em casa, jogando para vencer, deve vencer. Um outro cenário que dá para explorar aqui é o mercado de gols. Eu tenho o Liverpool que tem um ataque muito forte, um time que pressiona o tempo inteiro, um time que dá muito mole na defesa. Você assiste os jogos do Liverpool, o Liverpool sempre deixa um contra-ataquezinho ali pro seu adversário, naquela de ele fazer gol, joga com a linha alta e acaba levando contra-ataque, então dá para explorar 1,5 se a gente tiver odd. Eu juro para vocês que eu não vi essa odd, fiquei meio enrolado aí que ontem foi o mêsversário do Brabinho. O Brabinho fez 3 meses, aí fiquei o dia todo com ele, chegaram meus sogros aqui, e hoje de manhã ele tava daquele jeito, né? Criança pequena é foda. Eu queria fazer um bagulho pra vocês, até agora eu não consegui, mas vou conseguir. Então é o seguinte, eu não vi a cotação aqui do e-mail, mas se tiver pelo menos 1,18, pode valer a pena para completar o bilhete. Se não, vai ter que ser o nosso 2,5 mesmo, ou um ambas marcam. Placar pra mim desse jogo, pô, jogo difícil. Vou cravar 4-2 pro Liverpool. 3 horas da tarde, Campeonato Português, eu tenho o Benfica que vai visitar o Portimonense. Cotação interessante pro Benfica, é porque o Portimonense ele vem de uma sequência de vencibilidade, ele não vence, tá? Mas ele tem empatado. E o Benfica dos últimos 4 jogos venceu 3, empatou 1. Olhando a classificação, o Benfica é o terceiro colocado, já deu uma encostada aqui, está a 4 pontos do Sporting. Os 2 primeiros garantem vaga direta na Champions League e o terceiro colocado vai para uma pré-Champions. Então é importante estar entre os 2 primeiros. E do outro lado eu tenho o Portimonense com 29 pontos, o time que já abriu 9 pontos para a zona do rebaixamento, então vai ser difícil ele cair. O problema é que ele está a 12 pontos
do Gil Vicente, que vai para a Conference League e também tá ruinzinho dele buscar alguma coisa. Um time que tá aqui no meio da tabela, estagnou, acredito que não vai mexer muito nisso. O Benfica em 24 jogos fez 63 gols e sofreu 22, é o melhor ataque da competição. Eu tenho o Portimonense, que é um time bem under, em 24 jogos fez 24 gols e sofreu 26. Vamos dar uma olhada no histórico? Normalmente quando elas se enfrentam, jogo de gols dos últimos 6 em 4, em 5 na verdade, a gente teve pelo menos 3 gols. O Benfica vem de 5 jogos de invencibilidade e dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8, em 7 foram ambas marcam. E o Portimonense, 4 jogos de invencibilidade, só que 10 jogos sem vencer, 12 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 7, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. Caramba, às vezes cansa ficar falando. Vamos lá. Para mim, vitória do Benfica. O Benfica que está focado somente nessa competição, ele tem tudo para vencer o seu adversário aqui, o Portimonense. E colocar ali uma pressão em cima do Sporting. Um outro cenário que dá para explorar, 2 gols, por mais que o Portimonense não seja um time over, o Benfica ele acaba transformando sua partida em partida de gols, porque é um time que vai muito para o ataque, acaba levando gol, leva gol de todo mundo, o Benfica. Então a chance da gente ver pelo menos 2 golzinhos também é muito grande. Placar para mim, 2-1 para o time visitante. 4h30 da tarde, voltando para a segunda divisão da Alemanha, eu tenho o Hamburgo que vai visitar o Nuremberg. Isso aqui tem tudo para ser um jogão mesmo. São duas equipes que vivem grandes momentos, apesar do Hamburgo ter perdido a última partida e acabou com uma sequência grande de invencibilidade. O Hamburgo perdeu apenas 3 em 24 jogos e o Nuremberg perdeu 7. Só que o Nuremberg está aqui com 39 pontos, está apenas a 2 pontos do Hamburgo. Tá? Então, como eu falei para vocês ali que no jogo do Schalke, que está tudo embolado, isso aqui é um confronto direto, irmão. O Nuremberg jogando em casa, ele tem que vencer o time que está em cima da tabela. E o Hamburgo, se essa galera aqui vencer e ele acabar empatando apenas esse jogo, já é ruim para ele, que a diferença de 4 que está aqui, de 3, já pode passar para 7 e para 6. Então é um jogo que ele tem que ganhar também, tá? E aí, quando eu tenho duas equipes que precisam muito do resultado, cenário bom para gols. O Hamburgo em 24 jogos fez 44 gols e sofreu 24, é um time muito over. E o Nuremberg em 24 jogos fez 34, sofreu 32. Só que o detalhe interessante é que o Nuremberg tem sido over esses últimos jogos dele. Ó, quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Hamburgo não perde para o Nuremberg há 10 partidas, então tem um bom retrospecto aí contra o seu rival. O Hamburgo vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 7 em 5, a gente teve 3 gols e foram ambas marcam. Olha que interessante. A gente vê as últimas partidas do Hamburgo: 2-2, 3-2, 1-1, 2-0, 5-0, 5-1, 2-1, 1-1. Então sabe aquele pé de coelho que eu falei pra vocês? O Hamburgo é igual. Enquanto ele estiver dando green pra gente no e-mail, um e-mail safezado até a morte nós estaremos. Se a gente ver aqui os últimos jogos do Nuremberg, pô, quando tu quer falar muito rápido pra acelerar o vídeo, às vezes embola, principalmente eu fico embolado aqui. Vamos lá. 2-0, 2-0, 4-1, perdão, 5-0, 9-0, aí teve 1-0 aqui, mas 2-1, 5-1, 3-1. É um time que tem sido muito over esses últimos jogos. E eu vou gravar aqui um e-mail no safe, como eu disse pra vocês, mas o ambas marcam aqui vem muito quente e o 2,5 também vem muito quente pra quem é mais ousado. Eu vou falar pra vocês, esse jogo aqui tem tudo pra pegar fogo, tá? Posso queimar a língua, pode ser um jogo merda de 0-0, mas, pô, conhecendo as duas equipes e acompanhando, é muito difícil você não ver um cenário para gols nessa partida aqui. Placar para mim 2-2. 4h30, Campeonato Suíço. Voltando aqui, eu tenho o líder Zurique, que está sendo brabo deste ano, que vai visitar o Lausanne. Eu tenho 2 opostos aqui, ó. Um é um time que tá invicto. Vamos ver ali quantos jogos, mas tá muito jogo invicto. Dos últimos 5 jogos, são 4 vitórias. E o outro tem um time aqui que é um saco de pancadas, tá? Vem de pelo menos 5 derrotas seguidas. E outro oposto que a gente tem também é o líder, que está com 56 pontos, contra o Lanterna, que está a 40 pontos atrás dele. Está 44 pontos atrás. Vai ser muito difícil o Lausanne não ser rebaixado. Ele já está a 15 pontos atrás do primeiro time fora da zona. Está a 6 pontos aqui do quem vai para a repescagem. Não, minto, tem chance aqui de pelo menos ir para a repescagem. E o Zurique, ele tá dando passos largos aqui a tirar essa hegemonia do Young Boys e levar o torneio desse ano. Ele perdeu apenas 2 em 24 partidas. Vamos lá, o Zurique não perde para o Lausanne há 5 jogos, então tem um bom retrospecto aqui. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Lausanne vem de 8 derrotas seguidas, 13 jogos sem vencer, 13 jogos seguidos sofrendo gols. E o Zurique vem de 15 jogos de vencibilidade. Eu tenho 2 extremos aqui,
tem uma cotação para o Zurique, que é a cotação de buscar a vitória, tá? Quem quiser botar no bilhete, coloca com empate anula. O perigo desse jogo, sendo bem sincero, é porque o jogo é fora de casa e normalmente quando a gente tem um time que tá perdendo muito, vai chegar uma hora que ele vai acabar vencendo, e quando a gente tem um time muito tempo invicto, chega uma hora também que ele acaba perdendo. Isso aí é natural, tá? Isso é natural do futebol, isso é natural da vida, não tem como tu ganhar todas, tu também não tem como perder todas. Mas eu acredito que não vai ser dessa vez que o cenário vai mudar, e eu acredito muito que o Zurique, pelo menos aqui no máximo, empata essa partida. Vou cravar essa vitória, placar para mim desse jogo, 3-1 pro time visitante. 4h45 da tarde eu tenho o Clube Bruges, que vai visitar o Seraing, isso aqui pelo campeonato belga, o Bruges que é o atual campeão, é o brabo, vou chamar de novo, é o brabo da Bélgica, o Bruges ainda, tá na hegemonia aí, só que ele tá na briga pela liderança, ele começou muito mal a temporada, né? Ele começou muito mal ali, tropeçando muito jogo bobo, e agora tá tentando correr atrás do prejuízo. E ele vai enfrentar o adversário que simplesmente, dos últimos 5 jogos, não venceu nenhum, vem de 4 derrotas seguidas. Se a gente olhar a classificação, o Bruges é o segundo com 57, está a 7 pontos do líder, dá para buscar porque esse campeonato ainda vai para uma outra fase depois, os pontos são divididos na metade, loucura, tá? Mas é isso aí, os pontos são divididos na metade e vão aqui um quadrangular final, vai ser um outro pontos corridos. Vai enfrentar o vice-lanterna com 23 pontos, ele que tem 30 pontos a menos que o Bruges. Seraing em 29 jogos ganhou apenas 7, empatou 2, perdeu 20. E o Bruges em 29 jogos perdeu apenas 4, fez 56 gols e sofreu 34. Se a gente olhar o histórico, o Seraing 4 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, 5 jogos sem marcar gols, vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. O Bruges vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos e dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Pelo retrospecto que o Bruges está fazendo, por essas últimas partidas que o Bruges tem jogado, para mim é a vitória do Bruges. Gostaria de uma cotação maior pelo jogo ser fora de casa e poder jogar com empate, mas pelo momento que eu tenho o Bruges ali tentando recuperar a liderança e está cada vez mais diminuindo os pontos para buscar mais um título, e do outro lado eu tenho um time que é muito fraco e não cansa de perder, dá para buscar a vitória do Bruges. É arriscado? É arriscado porque é fora de casa, mas a chance dele vencer esse jogo é muito grande. Mercado de gols, dá para buscar? Dá para buscar, só toma cuidado que o Seraing não tem feito gol, né? Tá 4 ou 5 jogos sem fazer gol. 5 jogos sem fazer gol, então eu prefiro dar um pause nesse gols aqui, quando ele voltar a marcar, aí eu entraria em gols nele. Placar para mim, 2-0, 3-0 pro Bruges. 5 horas da tarde, Campeonato Espanhol, tem o Real Madrid que vai receber a Real Sociedad. O que é interessante nesse jogo? Jogo difícil. O Real Madrid vem de jogos de invencibilidade aqui no campeonato, e a Real Sociedad, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. Real Sociedad, que é a mãe do 1-0, é um time que tem a defesa forte, ó. Em 26 jogos, sofreu 25 gols, tem a média de que sofre menos de um gol por partida, e é um time que também que se faz quase um gol por partida também, é um time muito under a Real Sociedad. Já o Real Madrid, em 26 jogos, perdeu apenas 2, grande campanha, é o líder, fez 52 gols, média de 2 gols por partida, e tem uma defesa forte também, sofreu 20 gols apenas. Cara, vamos lá, na moral, vou nem olhar esse jogo aqui, sendo bem sincero com vocês, é um jogo difícil demais, porque o Real Madrid vai enfrentar o PSG. O Real Madrid vai enfrentar o PSG agora na Espanha, perdeu o primeiro jogo de 1-0, não jogando nada, e a chance do Real Madrid ir com o time titular nessa partida aqui é muito pequena. Pode ir um ou outro, mas para mim o Benzema deve ficar no banco, é um jogador que passou por uma lesão recente, o Benzema é 50% do time do Real Madrid ali no ataque. A gente viu que o Vinícius Júnior, por mais que esteja numa fase excepcional, não é um cara que bota a bola lá dentro, ele precisa de ter uma referência ali até para ele brilhar mais, né? Porque ele cria a jogada, ele puxa a marcação para o Benzema marcar. Quando o Benzema não joga, pelo amor de Deus, aí joga o Rodrigo, não sei, joga o Mariano no ataque, então fica bem complicado pro Real Madrid. Sinceramente, é um jogo que eu exploraria poucos gols, exploraria ao menos 3 gols e meio. Quem quiser ir no Real Madrid, vai com empate anula, mas é um jogo perigoso porque eu tô falando para vocês que o Real Madrid tem um jogo quarta-feira contra o PSG, onde ele precisa reverter o placar, que ele já saiu perdendo de 1-0, e se ele continuar com aquele futebol que ele jogou lá em Paris, ele vai perder novamente, vai ser eliminado de forma precoce nas oitavas de final. Então, cuidado com essa partida aqui. Na mesma linha de raciocínio aqui, 5 horas da tarde, eu tenho o Nice contra o PSG. É o confronto aqui do primeiro colocado contra o terceiro. Tropa, o PSG ele já é campeão, tá? Faltam 12 rodadas para acabar o campeonato.
E o Marseille nunca vai tirar, pô, é foda, é pesado falar isso, né? Mas não vai tirar 15 pontos do PSG, tá? E o PSG vai poupar seus jogadores sim. Quem é mais interessado nesse jogo é o Nice, porque o Nice ele tá lutando pela segunda posição, que garante a vaga para a Champions League. O terceiro colocado ele vai para a pré-Champions, pode ter chances de classificar nessa temporada. O Mônaco não se classificou, foi para a Europa League. Então, como o mais interessado nesse jogo é o Nice e não o PSG, é um jogo, tá? Calma aí, não tô falando para entrar no Nice, mas é um jogo para observar e de repente ver alguma coisa aqui a favor do Nice, porque a gente vê que quando o PSG joga sem o Mbappé, joga sem, principalmente o Mbappé, né, que tá decidindo o jogo, mas quando ele joga sem seus titulares, ele dá mole, hein? E vou falar para vocês, não sei não vou ficar influenciando nada, mas é um jogo que se eu fosse observar aqui, observaria o interesse do Nice nessa partida e buscar alguma coisa a favor ou buscar algo em gols com o Nice jogando em casa, tentando essa vaga direta na Champions, tá? O PSG pode vir aqui e meter 10 no Nice? Com certeza pode, mas sem a escalação eu tomaria um pouco de cuidado, é um jogo que eu nem faria nada pré-live. E pra gente fechar o nosso dia, 5h30 da tarde, pelo Campeonato Português eu tenho o Sporting contra a Arouca. O Sporting ele vai jogar a Champions League, mas como ele já tomou uma sacolada do City em Portugal, né, tomou 5 e vai jogar agora na Inglaterra, o técnico ele já admitiu que o time está eliminado, tá? Que a diferença de técnico é muito grande e o Sport ele tem que voltar as atenções para onde ele pode ser campeão, que é o Campeonato Português, que ele está atrás do Porto. A 6 pontos já, mais 6 pontos, são 2 partidas, e jogando contra a Arouca, que é aqui, o time fora da zona do rebaixamento, ele tem que ganhar, e eu acredito que ele deva ganhar. Em casa são 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, excelente mandante, contra seu adversário vem de 11 vitórias seguidas, dos últimos 10, em 8 a gente teve pelo menos 3 gols. Tropa, também não vou enrolar não, até porque esse vídeo é longo. Preciso ficar dando estatística do que eu não vou fazer. Então, pra mim, a vitória do Sporting, tá jogando em casa. Dá pra buscar o handicap asiático -1. Pra quem não sabe, é quando a gente quer que o time ganhe por pelo menos 2 gols de diferença. Mas se ganhar por apenas 1, devolve a nossa entrada. Se você não sabe, vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre o handicap. Um vídeo muito explicativo ali, eu explico bem devagarzinho. Deixo uma tabela pra vocês. Quem tiver interesse pode valer a pena. Então é isso, acredito que fechamos os nossos jogos. Campeonato italiano aqui, tropa, gols, tá? Só que como os últimos clássicos da Atalanta, da Napoli, a gente não tem tido muitos gols, eu prefiro ficar de fora. O jogo mais interessante para mim aqui é esse aqui, para buscar gols. Esse da Roma e Atalanta pode ser mó enganação, beleza? E tem um clássico aqui no São Paulo, São Paulo e Corinthians. Só vou comentar porque a Betfair está oferecendo uma cotação de 25 para sair, ambas marcam nesse jogo. Então se você quiser pegar essa super odd aí, de repente buscar um lucro de R$250, porque só pode botar R$10, mas de qualquer forma é um bom lucro. Vou deixar aqui no comentário fixado. Se você for novo usuário aí, já quiser começar com uma bolada boa, pode ser uma grande oportunidade. Então é isso, agora sim fechamos, deixa o like se você puder, compartilhe o vídeo e também deixa um comentário, porque é isso que vai fazer o nosso vídeo começar a ser divulgado para outras pessoas também e a nossa tropa crescer rumo aos 200 mil inscritos, hein? Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma dupla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Chelsea, é muito mais time que o Burnley, poupou seus jogadores no meio de semana e tem tudo para vencer. Toma cuidado que o Burnley gosta de fazer jogo truncado, mas o Chelsea também gosta, então acredito nessa vitória. Segundo jogo, cravei Zurique, empate anula, é líder do suíço, tá muitos jogos invicto, vai enfrentar o Lausanne, que é o lanterna, que tá muitos jogos sem vencer. Então acredito que ele tem tudo para vencer, mas a gente vai com um empatezinho para ficar safe. Essa nossa dupla deu total de 1,88 de odd, bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E vai ter um bilhete extra aí depois, hein? Tamo junto, muita fé, pra cima!